Fala galera! Nessa videoaula aqui eu vou estar resolvendo a questão de número 4 do concurso militar da Escola Naval do ano de 2021, de acordo com a prova de cor azul, beleza? Essa foi uma prova aí aplicada no ano de 2021 para entrar na Escola Naval no ano de 2022, neste ano que estamos agora, ok? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês, então caso vocês queiram baixar esses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês entrando lá, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Agora vamos aqui para a resolução desse problema, que vai tratar aqui da refração em um prisma. Olha só, sabendo que uma onda luminosa de feixe estreito com comprimento de onda de 550 nanômetros se propagando no ar incide em uma das faces de um prisma com um ângulo de incidência I1 igual a 60 graus, conforme a figura abaixo, e emerge na outra face com um ângulo de desvio θ igual a 30 graus. Calcule o índice de refração do prisma e assinale a opção correta. E aqui ele dá aqui o dado, né, do índice de refração do ar. Nem precisava dar esse dado, né? A gente sabe que o índice de refração do ar aqui é muito próximo de 1, beleza? E aqui é essa figura aqui que o problema dá, uma figura horrível. Normalmente a prova da Escola Naval, né? Na verdade, as provas da Marinha como um todo, elas não dão figuras tão bem elaboradas, é uma figura bem ruim, tá? Mas enfim, aqui eu anotei as informações que o problema vai nos dar, né? Que é o comprimento de onda que a gente está tratando aqui, que é de 550 nanômetros, né? Aqui eu colocando aqui em notação científica, né, e tirando esse submúltiplo, explicitando ele, né, a gente sabe que nanômetro, o nano é 10 a menos 9, então aqui eu vou ter 5,50 vezes 10 a menos 7 metros, o índice de refração do ar é 1, o ângulo de incidência aqui, ó, esse ângulo I1 vale 60 graus, o ângulo θ, que é o ângulo devido à mudança de direção, é de 30 graus, o ângulo I2, que é esse ângulo aqui de refração do segundo momento, a gente não sabe, tá? E o problema nos pergunta, né, justamente qual é o valor do índice de refração do prisma, que eu estou chamando aqui de N do prisma, tá? Então eu fiz aqui um esquema que é um pouco melhor, que eu acredito que seja um pouco melhor aqui que essa imagem, que eu acredito também que a gente consiga compreender um pouco melhor o que está acontecendo aqui, tá? Então vamos lá, vamos interpretar isso aqui. Primeiro, eu tenho um prisma, tá? Esse prisma, esse prisma aqui, a gente está olhando ele de uma forma lateral, né? Uma visão aqui lateral desse prisma. Esse ângulo alfa, eu generalizei aqui, a gente sabe, de acordo com o problema, a gente sabe que esse ângulo alfa é de 90 graus, mas aqui eu generalizei para a gente fazer uma análise um pouco mais genérica, tá? De fato. E esse ângulo alfa normalmente a gente chama de ângulo de abertura do prisma, tá? Aqui eu tenho o índice de refração do ar, N0, e o índice de refração do prisma, tá? E aqui eu tenho o primeiro momento, tá? Eu gosto de chamar isso aqui de primeiro momento, que é onde nós teremos a nossa primeira refração. Perceba que aqui, olha, eu tenho o nosso feixe, né? O nosso raio de incidência no primeiro momento. Ele vai incidir com esse prisma, formando um ângulo I1 com a normal, tá? Essa reta aqui é uma reta normal que forma 90 graus com o prisma, com a superfície do prisma, com essa face do prisma, tá? Então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e I1 é o ângulo formado entre essa reta normal e o ângulo de incidência, tá ok? Bom, o que vai acontecer com esse raio? A gente sabe que esse raio vai ser refratado, a gente vai ter a mudança de direção desse raio, tá? Então, como o índice de refração do prisma é maior do que o índice de refração do ar, então esse raio vai se afastar da reta normal, tá? Na verdade, desculpa, vai se aproximar da reta normal. Então ele vai ter uma mudança de direção se aproximando dessa reta normal aqui, que forma 90 graus com a face do prisma, beleza? Então aqui eu tenho o ângulo de incidência I1, que o problema deu, tá? E aqui eu chamei esse ângulo de refração R1, tá ok? É um ângulo que eu não sei o valor, tá? Eu chamei de R1, que vai ser a refração do primeiro momento, tá ok? E aí percebam que
após esse raio aqui sofrer a refração, ele agora vai ser o raio de incidência do segundo momento. Eu gosto de chamar essa etapa aqui de segundo momento, que é onde eu vou ter a minha segunda refração, tá? Que é onde o raio vai mudar de meio pela segunda vez, tá ok? Então aqui, olha, o raio de incidência, tá? Do segundo momento. E aqui, olha só, agora eu tenho o raio saindo do prisma e indo para o ar. Então percebam como o índice de refração do prisma, é maior do que o índice de refração do ar. No segundo momento, o raio vai se afastar da reta normal. Percebam que aqui a nossa normal agora, olha, formando 90 graus. Com essa face do prisma, o raio de incidência no segundo momento se afasta da nossa normal, beleza? E aqui, olha só, eu chamei de beta o ângulo de incidência do segundo momento, tá? E aqui, I2, o problema que deu, né? I2 é o ângulo de refração do segundo momento, beleza? E aqui, percebam, esse tracejado é o prolongamento desses raios, tá? Então aqui eu tenho raio de incidência, esse raio vai ter a sua mudança de direção, só que aqui é o prolongamento do raio incidente no primeiro momento, tá? Aqui eu tenho raio refratado no segundo momento, aqui eu tenho o prolongamento desse raio refratado no segundo momento, beleza? E aqui eu chamo esse ângulo de delta θ. É um ângulo de mudança de direção, tá? Percebam que a direção inicial do raio era essa e a direção final do raio, olha, agora é essa daqui. Então, esse raio foi deslocado de um ângulo delta θ, tá ok? Então, beleza. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal? O que eu vou começar fazendo? Eu vou começar escrevendo a lei de Snell para este primeiro momento aqui, tá ok? Então, quando eu escrever a lei de Snell para este primeiro momento, o que nós teremos? Vou tirar o zoom aqui, olha. Lei de Snell para o primeiro momento. Eu vou ter o índice de refração do meio 1, que é o índice de refração do ar, vezes o seno do ângulo de incidência no primeiro momento, que no caso é o seno de I1, tá ok? Então, N0 vezes I1 é igual ao índice de refração do prisma vezes o seno do ângulo de refração no primeiro momento, que eu chamei aqui de R1, tá? Então, N0 seno de I1 é igual a NP vezes seno de R1, tá ok? Então, só que N0, né? N0 é 1, né? O índice de refração do ar é 1. Então, do lado esquerdo do lado esquerdo da equação, eu vou ter seno de I1 e I1, que é o ângulo de incidência no primeiro momento, o problema disse que é 60 graus. Então, do lado esquerdo fica seno de 60 graus, tá ok? Do lado direito, eu vou ter índice de refração do prisma, que eu ainda não sei, tá? Vezes o seno de R1, tá? Que no caso aqui, o R1 é o ângulo de refração no primeiro momento, tá? Então, R1 aqui eu também não sei. Então, como que vai ficar aqui a minha primeira expressão? Eu vou ter índice de refração do prisma vezes o seno de R1. Isso tem que ser igual a raiz de 3 sobre 2, que no caso aqui é o seno de 60, tá? Então, eu tenho aqui, olha, a minha primeira expressão e eu vou guardar ela porque ela é importante, tá ok? Então, vou destacar ela aqui, tá? Porque a gente vai trabalhar com ela daqui a pouco, beleza? Agora eu vou fazer a minha lei de Snell para o segundo momento, para a minha segunda refração, beleza? Então, eu vou ter o índice de refração do meio 1, que no caso é o índice de refração do prisma, vezes o seno do ângulo de incidência, que é o ângulo de incidência do segundo momento, que é o beta. Isso vai ser igual ao índice de refração do meio 2, que no caso é o ar. O raio refratado ele volta para o ar, né? Então vai ficar N0 vezes o seno de I2, que é o ângulo de refração do segundo momento, que aqui é I2, tá? Então, como vai ficar aqui no lado esquerdo da equação? NP vezes o seno de beta
E do lado direito, bom, o índice de refração do ar é 1, então vai ficar 1 vezes seno de I2, tá ok? E aí eu vou guardar essa expressão, né? Eu não vou nem guardar essa expressão, que daqui a pouco eu vou trabalhar melhor ela, tá? Mas por enquanto vamos parar aqui, beleza? E olha só, eu vou utilizar agora de dois resultados que eu já sei, e daqui a pouco eu vou fazer um breve comentário sobre esses dois resultados aqui, tá? Bom, o primeiro resultado é o seguinte: o ângulo de refração do primeiro momento R1 mais o ângulo de incidência do segundo momento, que eu chamei de beta, isso é igual a alfa, isso é igual ao ângulo de abertura do prisma. Isso é um resultado que eu já conheço, tá? Que eu tiro aqui fazendo uma geometria bem básica desses raios, beleza? E daqui a pouco eu vou fazer um breve comentário sobre isso, beleza? Então, como alfa é 90, o problema disse que esse ângulo do prisma aqui é 90 graus, então eu vou ter que R1 mais beta é 90 graus. Isso é um resultado que é uma relação que eu já conheço, e é um resultado aqui que eu vou guardar, porque eu vou utilizar ele daqui a pouco, beleza? E o segundo resultado que eu já conheço é o seguinte: esse ângulo delta-θ, que é o ângulo devido à mudança de direção, ele vai ser igual ao ângulo de incidência do primeiro momento I1 mais o ângulo de refração do segundo momento, que é I2, menos o ângulo alfa, que é o ângulo de abertura do prisma, tá? Isso é um resultado também que é uma relação que eu já conheço, tá? Que a gente tira também por geometria aqui desses raios, tá? E aí, olha só, quando eu substituo os valores, quem é delta-θ? Esse ângulo, o problema disse que é 30 graus. Então, 30 graus vai ser igual a I1. Quem é I1? I1, o problema falou que é 60. Então, 60 mais I2, que a princípio eu não conheço, menos alfa, que é 90. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau, né, com uma incógnita, e a minha incógnita aqui é I2, tá ok? Então, qual é o valor do ângulo I2? É fácil a gente encontrar aqui, que é de 60 graus. Olha a conclusão que a gente tira. A conclusão que a gente tira é que o ângulo de incidência I1 no primeiro momento é igual ao ângulo de refração I2 no segundo momento, que os dois são de 60 graus, tá ok? Agora eu vou fazer um breve comentário sobre esses dois resultados aqui que eu já conheço. Esses dois resultados, você deve estar pensando: Lucas, da onde você tirou? É um macetinho de concurso, né? É voodoo? Não, não é voodoo, tá, pessoal? Galera, olha isso aqui que eu vou falar para vocês. Essa questão, né, se vocês olharem lá na prova do IME do ano de 2021, tá? O vestibular do IME, eu vou deixar aqui, eu resolvi essa questão, eu resolvi esse problema do prisma na prova do IME, tá ok? Eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo, tá? Para que você possa assistir esse vídeo depois que eu terminar esse problema aqui. Então, se você é um bom estudante, né, eu diria para você dar uma olhada nesse vídeo aqui em cima, para você saber da onde vem esses dois resultados aqui, tá ok? Este primeiro resultado e este primeiro. Eu não vou fazer isso aqui neste vídeo, tá? Porque eu já fiz. Então, para que eu não fique aqui repetindo conteúdo em vídeos diferentes, tá? Eu vou facilitar a minha vida e a sua. Então, se você quiser descobrir da onde saem esses dois resultados, eu te digo para assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, para que você possa compreender. Primeiro, você pode tentar descobrir, né, fazer uma semelhança aqui, fazer uma relação geométrica com esses raios. Caso você não consiga encontrar essas duas expressões, eu aconselho que você assista esse vídeo para que você entenda de onde saiu, tá? Agora, se você é aquele estudante que se satisfaz se eu colocar aqui e para você tá bom, vai na fé, seja feliz, tá? Mas só que eu acredito que se você é um bom estudante, você vai parar para refletir sobre esses dois resultados e entender da onde eles vieram. Só não vou fazer aqui de novo para não ficar repetitivo, beleza? Agora vamos continuar aqui com a resolução do problema. Olha só, vamos trabalhar aqui agora, essa matemática aqui é bem simples, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho que R1 mais beta é 90 graus e I2 é de 60 graus.
Bom, se 2 é de 60 graus, olha aqui o que eu vou tirar. Eu vou tirar aqui, ó, dessa expressão o seguinte. Olha aqui, do lado esquerdo eu vou ter NP, o índice de refração do prisma, vezes o seno de beta. O seno de beta, isso tem que ser igual ao seno de 2. Só que quem é o seno de 2? É o seno de 60. E quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, vou ter aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Tá ok? Bom, agora sim eu tenho essa expressão que eu posso guardar ela e eu posso trabalhar com ela. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essa primeira expressão aqui, tá? E para essa segunda expressão aqui. O que eu tenho? Eu tenho que raiz de 3 sobre 2 é igual a NP vezes seno de beta. E a gente também tem que raiz de 3 sobre 2 é NP vezes seno de R1. Então, o que eu posso escrever? Dessas duas expressões, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que NP, ó, NP vezes o seno de R1, isso vai ser igual a NP vezes o seno de beta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar essa expressão por beta, né? por NP, no caso, vou dividir toda essa expressão por NP, e aí o que eu tiro de conclusão? Que o seno de R1, que no caso é o seno do ângulo de refração do primeiro momento, é igual ao seno do ângulo de incidência do segundo momento. Então, o que a gente pode tirar aqui? Que o ângulo R1 é igual ao ângulo beta, não só por causa dessa igualdade, mas por causa deste sisteminha aqui. Seno de R1 é igual a seno de beta e ainda, olha aqui essa expressão que a gente guardou. R1 mais beta é igual a 90. Então, se R1 mais beta é igual a 90 graus, com este sisteminha, a gente vai tirar o seguinte, que R1, deixa eu puxar uma seta aqui, ó. R1 é igual a beta, que é igual a 45 graus. Tá ok? Então, o ângulo de refração do primeiro momento é igual ao ângulo de incidência do segundo momento, que é igual a 45 graus. Então, se eu sei o valor de R1, basta eu substituir o valor de R1 nessa expressão aqui, por exemplo, que eu encontro o valor do índice de refração do prisma. Então, vou puxar uma seta aqui para baixo, ó. Vou substituir o índice de refração do prisma, NP, vezes o seno de R1, que no caso é o seno de 45, já que R1 é igual a beta, tá? Ou seja, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2. Isso tem que ser igual a raiz de 3. Cadê? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Bom, vou simplificar esse 2 no denominador. Então, eu vou ter aqui, simplificando, eu vou ter do lado esquerdo que raiz de 2 vezes o índice de refração do prisma é igual a raiz de 3. E aqui o nosso resultado para o índice de refração do prisma, NP, vai ser igual a raiz de 3 sobre raiz de 2. Bom, se eu não me engano, a nossa resposta é essa, porque o problema não nos deu uma alternativa com radiciação, né? Tirando essa raiz do denominador, tá? Então aqui, ó, raiz de 3 sobre raiz de 2 é o índice de refração desse prisma. Beleza? Então a nossa resposta aqui correta do problema é letra A. O índice de refração do prisma é raiz de 3 dividido por raiz de 2. E mais uma vez, chamo a atenção para vocês para aqueles dois resultados, caso vocês queiram descobrir de onde eles vieram, tá? Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo que eu já indiquei aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, fica aí a resolução desse problema. Eu espero que vocês
tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado da solução deste vídeo aqui, né, deste problema, e a gente se vê na próxima, certamente. Valeu!